Olha lá, turma, um assunto importantíssimo dos vestibulares, tá? Que são as soluções. Depois que a gente estuda aí essa introdução das soluções, né? Classificação das soluções, o que é coeficiente de solubilidade, curva de solubilidade, esses caras aí são essenciais para a gente estudar depois propriedades coligativas, cinética química, equilíbrio químico, né? Diluição de soluções. Esses caras aqui são importantes demais. Né? Então a gente precisa entender o que são as soluções, suas classificações, para depois a gente aplicar em outros conteúdos aí, beleza? Então a gente vai fazer separadinho, né? Vamos estudar aí qual que é a definição de soluções, coeficiente de solubilidade, curva de solubilidade, será uma aula, e aí depois nós vamos estudar aí as formas de concentração das soluções, para a gente ir devagarzinho aí, respirando tranquilinho. Tranquilo? Beleza? Para a gente não perder nenhum detalhezinho ali. Show? Então, o que são soluções? Soluções são misturas homogêneas. Quando estudamos separação de misturas, descobrimos o que são misturas homogêneas. Aquelas que apresentam um único aspecto visível, que é uma única fase. Então, soluções, misturas homogêneas. São constituídas por soluto, que é a espécie em menor quantidade, que ela vai estar dispersa ali, né? Você colocou, ela se dispersou ali no meio, e você vai ter o solvente, que é a substância em maior quantidade, certo? Aquela substância responsável por dispersar a outra. Cara, de maneira geral, pense assim, ó, solvente é a água é o nosso solvente universal, beleza? Tranquilão? Então, quando você vê lá uma solução aquosa, uma solução, geralmente, né, que você vai ver 99% dos casos, vai estar solução aquosa para você, porque a água é o nosso solvente universal, é com ela que você precisa se preocupar. Coeficiente de solubilidade, de símbolo CS, não é Counter-Strike, é coeficiente de solubilidade, beleza? O que é esse coeficiente de solubilidade? O que é esse CS? Né? É a máxima quantidade de soluto que você consegue dissolver em determinada quantidade de solvente, né? Em dadas condições de temperatura e pressão. Como exemplo, nós temos aqui, ó, coeficiente de solubilidade do NaCl. O que significa isso daqui, ó? 36 gramas barra 100 gramas H2O, 25 graus Celsius e 1 atm. Isso quer dizer o seguinte, que a 25 graus Celsius e 1 atm, você consegue dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, certo? Então, se você tiver lá um copo com 100 ml de água, que são 100 gramas de água, e você começar a dissolver cloreto de sódio ali dentro, você vai dissolver no máximo 36 gramas. Então, 36 gramas é o limite, beleza? Você não consegue dissolver mais do que isso nessas condições de temperatura e pressão e nessa quantidade de água, beleza? Então, peguei um copinho, 100 gramas de água, 100 ml, vou lá, coloco lá o NaCl, pá, deu 100 gramas, essa é a quantidade máxima. Se você colocar mais, você não consegue dissolver esse a mais. Por exemplo, se você colocar 37 gramas, vão se dissolver os 36. Aquele 1 grama a mais vai ficar no fundo do recipiente. Beleza? Tranquilão? Muito bom? Então você tem lá, coeficiente de solubilidade do NaCl, consigo dissolver 36 gramas de NaCl em 100 gramas, 100 ml de água, a 25 graus Celsius e 1 atm. Coisa linda, coisa maravilhosa. Classificação das soluções. Importantes essas classificações das soluções. Quanto à condutividade elétrica, né? Quando esse cara aí conduz eletricidade. Nós temos aí soluções eletrolíticas, conduzem corrente elétrica, conduzem aí eletricidade, né? Eletrolítica, conduz. Porque esses caras apresentam íons livres ali. Quais são as substâncias que nós estudamos anteriormente em funções inorgânicas que conduzem eletricidade, ou seja, que formam íons nas soluções? Aqueles caras, né, chamados ácidos, bases e sais. Os ácidos ionizam, geram OH+, e algum ânion. Se tem íons na solução eletrolítica. As bases dissociam, geram o ânion OH-, que é a hidroxila, e algum cátion. Íons em solução, conduz corrente elétrica. Os sais dissolvidos em água geram o cátion e o ânion. Por exemplo, o NaCl, né, que é o cloreto de sódio. Dissolve em água, se rompe, você vai ficar com Na+, separadinho do Cl-. Íons livres na solução conduzem corrente elétrica. Essas são as substâncias chamadas eletrólitos, que produzem soluções eletrolíticas. Beleza?
Quando que você tem uma solução não eletrolítica? Aquelas que não conduzem corrente elétrica. E eles gostam de colocar isso no vestibular para você fazer comparação. E as substâncias que eles mais gostam de fazer comparação são substâncias orgânicas. Então o cara fala para você o etanol, que é o álcool, né? A glicose, a sacarose. E a maior parte das vezes ele te fornece a fórmula desses caras, né? Então ele vai perguntar para você assim, tal substância conduz ou não conduz? Se você olhou que é um ácido, uma base ou um sal, conduz. É uma solução eletrolítica, é um eletrólito. Se você olhou lá, a outra estrutura que ele está comparando, tiver 2 ou mais carbonos na sua estrutura, isso daí já é uma substância orgânica, e substâncias orgânicas são moleculares. Não produzem aí os íons, né? Não liberam íons na solução, por isso não conduzem eletricidade, formam soluções não eletrolíticas. Então colocou açúcar, né? Glicose, C6H12O6, sacarose, C12H22O11, são soluções, formam soluções não eletrolíticas, não ionizam, não dissociam. Colocou lá ácido, base e sal, vão ali liberar íons, vão conduzir corrente elétrica. Quanto ao estado físico, você vai ter soluções aí no estado sólido, as ligas metálicas são um exemplo, né? Ouro 18 quilates, que é a mistura entre ouro, prata e cobre, ou bronze, né? Que é uma mistura entre cobre e estanho, ou latão, que é cobre com zinco, né? Eles pegam os metais, derretem, misturam, quando solidifica, fica um único aspecto visível, uma única fase. Então, uma solução pode ser sólida quando você tem a mistura de metais ali dentro e tem um único aspecto visível. Beleza? Quando você tem uma solução líquida, né? Quando o aspecto visível dela ali é líquido, né? Então você tem 2 ou mais substâncias ali dentro, sejam todas líquidas ou seja uma delas líquida e as demais sólidas, você olhou o aspecto visível e ele é líquido, né? Você tem uma solução líquida, água com álcool, água com sal, né? Você tem um aspecto da água ali como determinante, soluções líquidas. Solução gasosa, né? Mistura entre gases, são sempre gasosos. Exemplo, ar atmosférico. Beleza? Quanto à quantidade de soluto, importante essa quantidade de soluto aqui, ó. Você vai ter uma solução insaturada quando a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, se você tiver 100 gramas de água a 25 graus Celsius e 1 atm, e você colocar só 35 gramas de NaCl, né, é um valor inferior ao coeficiente de solubilidade do NaCl. Né? O coeficiente de solubilidade do NaCl é de 36 gramas. Se você colocar 35 gramas, você colocou uma quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade, então a sua solução é insaturada. Você não atingiu o limite. Né? É quando a quantidade de soluto é inferior ao limite. Beleza? Quando que é uma solução saturada? É quando a quantidade de soluto atinge o coeficiente de solubilidade. É igual ao coeficiente de solubilidade. Então, essa quantidade, por exemplo, se você tiver 100 gramas de água nessas condições, e você foi lá e colocou 36 gramas de NaCl, é o máximo que aquele solvente aguenta, né? Aquela quantidade de solvente aguenta. Então, você chegou no coeficiente de solubilidade, você tem uma solução saturada, beleza? Aí temos vertentes, né? O que é uma solução saturada com corpo de chão? É quando você mantém a temperatura a 25 graus Celsius, né, e a pressão atm, e aí em 100 gramas de água, você vai e coloca 37 gramas de NaCl. O que vai acontecer? 36 gramas vão dissolver, né? E aquele 1 grama a mais vai para o fundo do recipiente, beleza? Aquele 1 grama a mais que vai para o fundo do recipiente. Qual vai ser a classificação dessa solução? Não é cobrado, né? Mas caso te perguntem, você vai ter uma solução saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Porque dos 37, 36 dissolveram e 1 grama não conseguiu, ficou no fundo. Você já deve ter feito isso adoçando chá, adoçando café, coloca muito açúcar, fica no fundo. Isso daí é uma solução saturada com corpo de fundo. A supersaturada, caso gere dúvida para vocês, a gente vê na aula ao vivo aí, tá? Mas também não é um assunto, não é um conteúdo aí que apareça para você numa prova. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora em curva de solubilidade.